Muito obrigado. E toda a família Branham que está conectado conosco neste momento, através do mundo, nesta via do internet. Que Deus os abençoe todos. Queria agradecer ao nosso irmão Benevado que nos deu esta oportunidade para nós estar aqui neste momento, entrar em conexão que as forças do Cristo através do mundo e nesta via do internet. Muito obrigado por estas forças que nosso irmão está a fornecer para nós e a espalhar este boa nova, que esta mensagem no mundo inteiro. Que Deus abençoe todos os apoiantes que está a sustentar esta obra. Que Deus abençoe todo o Brasil. Que Deus abençoe seu servo pastor Adriano dos Santos. Que Deus abençoe o irmão Shadraque Moçambique e pastor Garcia Dongaga em Luanda e com toda a esposa, a família Branham que está em Luanda. Que Deus abençoe o pastor Josué Branham Costa e todos os ministérios que estão conectados com este ministério da esposa e da noiva. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado por esta graça que Deus nos deu para nós se conectar convosco. E vamos falar um bocadinho neste momento que nos deu sobre uma pequena coisa que pode nos ajudar nós tudo. E, antes de tudo, oremos ao Senhor. Deus Pai Celestial, nós agradecemos o seu santo nome para esta oportunidade que Tu nos deste, Senhor, nesta via da internet, para conversar com o seu povo. Senhor, e me coloca de lado, e Tu, o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia e que nos pregou neste tempo do fim, desce, Pai Celestial, o seu poder para revelar o segredo dos corações. E através desta palavra, liberta seu povo e abençoa todos os seus filhos. Senhor, tudo que neste momento é um problema, dificuldade de uma forma ou outra, Pai, oramos como seu servo para dar solução em tudo. Dá-nos a sabedoria e conhecimento exato da sua palavra. Tudo é pela sua glória, sua honra, que nós pedimos com muita fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. E diretamente passamos a ler a Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. E lá em casa vocês podem continuar até versículo 12 e até o fim, mas eu vou botar essência. E assim, irmãos, pessoas, através do amor de Deus, que entrega as vossas vidas a Deus, que elas sejam como que um sacrifício vivo e santo. E o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo que Deus fez por nós, será pedir muito. Não se conforme com os padrões e costumes deste mundo, mas seja pessoa diferente através da renovação das vossas maneiras de pensar. Dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Pois digo-vos, pela graça que me foi concedida a todos que estão no vosso meio, que não pense para além daquilo que deve pensar, mas que pensa na justiça medida de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Porque assim como o nosso corpo é formado de várias partes e cada uma tem uma função própria,
os mesmos acontece com o corpo de Cristo. Nele somos todos parte do seu corpo e cada um tem uma função diferente a executar. Por isto também precisamos uns dos outros e pertencemos uns aos outros. Deus, pela sua graça, ofereceu dons diferentes para realizar bem certas tarefas. Assim, se Ele a um deu a capacidade de profetizar, então faça-no de acordo com a sua fé. E se o outro deu a capacidade de servir de uma forma prática os seus semelhantes, que o faça no verdadeiro espírito de serviço. Se alguém tiver o dom de ensinar, que o faça com toda a dedicação. Se um ou outro tem o dom de consolo, que a sua geração seja de modo realmente a consolar. Se for uma pessoa com posse, reparta com liberalidade. Se Deus lhe deu a habilidade de governar, faça-o responsavelmente, e se tiver o dom de ser bondoso para com os necessitarão, deve fazer com alegria. Que Deus acrescenta a bênção sobre a leitura da sua palavra. Muito obrigado, Deus abençoe, e Deus abençoe todo que está conectado no mundo inteiro. Eu sei que este momento Deus vai falar uma coisa para vocês, e esta coisa que vai vos ajudar é a palavra de Deus, porque nós acreditamos a Bíblia através do profeta que Deus nos deu, e no caminho deste profeta a Bíblia tornou um novo livro para nós, e graças a este profeta que nós temos firme certeza que há um céu para nós ir e inferno para nós evitar. E queria voltar no versículo 1 e ver que o apóstolo Paulo, que escreveu este livro, ele está nos pedir pelo amor de Deus, que através deste amor que nós devemos entregar a nossa vida a Deus. Porque hoje nós notamos que o mundo está a entrar no profundo da distração. E há muitos dos servos de Deus, há muitos dos filhos de Deus que tinham muita perseverança nesta palavra, mas neste tempo do fim ele está abandonado. E para ouvir os ismos, dogma, pensamento humano, e abandona o caminho da verdade. É um tempo difícil, porque o profeta tinha dito que este tempo do fim é um tempo difícil, é muito perigoso para aquele que não acredita, mas é um tempo glorioso para nós que já está dentro desta mensagem. Esta mensagem não é mensagem do William Branham, mas esta mensagem é a mensagem de Deus. Deus é um Espírito, e esse Espírito, quando desce e entra no ser humano, e esse Espírito começa a falar, usar a boca do ser humano e para profetizar. É por isso que nós sempre se confiamos no William Branham, acreditando que é um verdadeiro profeta, e é a identificação do Elohim mais forte e de Deus vivo que está no nosso meio. E fora dele, nós não temos mais outro. Nós não acreditamos no 8º profeta ou mensageiro. É o único mensageiro que colocou fim nesta geração, é o William Branham. É por isso que nós acreditamos que esta mensagem é a mensagem do William Branham. Fora dele, nós não temos outra pregação. Nós somos chamados
auxiliar do William Branham é as pessoas que sempre estão a repetir aquele que já tinha dito. E depois de William Branham e Deus lhe retirar neste mundo, ele disse que quando Deus termina com o homem, ele retira o homem carnalmente, mas Deus não retira o espírito do homem. O espírito do homem sempre continua com o mesmo trabalho. E o profeta disse que eu estou a envelhecer e daqui a nada vou deixar este mundo. Então, vocês jovens, fica com esta mensagem e anda com esta mensagem e continua o trabalho. E depois disso tudo passar, o profeta disse que depois de mim, Deus levantará outra pessoa numa nova geração que vai continuar este trabalho. Mas o profeta nunca falou o nome desta pessoa que se levantará atrás dele. Nós vimos a graça de Deus. Essa graça caiu lá em Brasília e no seu servo Osmar Rodrigues Costa Branham, e ele profetizou segundo o Apocalipse 10, 8 a 11. E essa promessa foi confirmada. E ele profetizou em todos os línguas. Profetizar é o quê? É repetir aquele que já foi dito no profeta William Branham. E Osmar não pregou outra mensagem. Osmar não veio com outra mensagem, mas ele trouxe sempre a mesma mensagem que já foi dita. Esta mensagem é uma comida já bem preparada e nós sempre aquecemos para que os outros possam comer. E ele já falou toda a verdade e terminou seu trabalho e Deus lhe retirou na cela. Então esse trabalho não parou, porque o homem não está vivo ou já está a ser retirado na cela. Mas esta mensagem sempre está a continuar. O mesmo espírito, a mesma obra, o mesmo trabalho. Nós, como ser humano, depois de um líder saiu na cena, sempre há muita confusão, sempre há discussões, sempre há, cada um tem a sua própria maneira de entender as escrituras, todos causam sempre muita confusão e muito problema. Mas para a esposa do Senhor Jesus Cristo, que tem esta revelação, nunca entraram na confusão. A Bíblia diz no livro do Amos e Oseu, capítulo 4, versículo 6, que se meu povo está morrendo é falta de conhecimento. Então veja que nós que está bem colocado nesta revelação para ajudar o povo de Deus, de mostrar para o caminho que eles podem andar, e sempre nós que somos primeiros a causar toda esta confusão. Porque os agentes neste momento já está cansado e não tem mais inspiração e não está mais a ler a mensagem e não está mais a se dedicar na vida de oração e já está cansado. Eles não têm mais nada para repetir ao povo, mas eles sempre declaram que nós todos devemos ir ouvir as fitas. Isso tudo é mau entendimento da palavra. Conforme que o profeta disse, quando o profeta El Pobre estava neste mundo vivo, ele tinha falando disto, das fitas, mas ele não colocou fim nos Efésios 4, que somos os servos de Deus para continuar com este trabalho e pregar esta palavra. E quando o pastor Osmar estava neste mundo, ele nos disse que depois de mim ir ou de terminar comigo, vocês não podem continuar com esse trabalho e ter que apertar a fita. Isso tudo não foi dito. E se isso tudo está acontecendo, é para falta de conhecimento da palavra. E mais, neste livro que nós acabamos de ler, e lá um pouco à frente, a Bíblia diz que nós devemos renovar as nossas maneiras de pensar, de forma que nós conhecerão o que Deus deseja que faça e verão como a sua vontade é realmente boa,
agradável e perfeita. Eu queria ler ainda aqui nesta brochura, e está em francês, mas vou interpretar diretamente. Por que gritar fala? O profeta disse na parágrafo 24, ele disse o seguinte: muitas vezes, quando nós olhamos nas Escrituras, segundo nossa própria maneira de ver, isto sempre é difícil, é muito duro. Mas se nós estudarmos um pouco, nós vamos descobrir que o Deus é infinito e sabedoria. E Ele sabe o que Ele faz. O Deus sabe como fazer as coisas. E Deus sabe como tratar com os homens. Nós, se olharmos nas Escrituras, segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria maneira de ver as coisas, isto vai tornar difícil para nós. É isso que está acontecendo neste mundo da mensagem, e no mundo hoje, mesmo no mundo das igrejas pentecostais, das igrejas denominacionais. Porque os agentes não entendem a Escritura segundo o Espírito de Deus, mas eles sempre entendem a Escritura segundo eles. É por isso que há muita confusão, muitas interpretações desta palavra. E nós acreditamos que o profeta nos disse que esta mensagem já é uma interpretação. E esta mensagem não precisa de um homem colocar seus próprios entendimentos ou pensamento. Porque a palavra nos diz que a palavra ou pensamento do homem sempre mata, mas o pensamento ou a palavra de Deus é o único que é a verdade. Então, se nós seguirmos este caminho, e Deus vai iluminar cada um de nós com esta grande luz que nós já recebemos, esta luz da palavra, nós vamos entender bem as Escrituras e não vamos ter confusão. Por isso, o Senhor Jesus Cristo tinha dito que Ele abriu o Espírito dele para eles entenderem a Escritura. Se o Espírito está bloqueado, a gente não vai entender a Escritura. E a Escritura vai tornar sempre mais dura. É isso que o profeta está nos dizendo nesta brochura. Por que gritar fala? Ele disse que Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe como conduzir as coisas. Deus sabe tudo. Deus tem sabedoria. Ele sabe como que as coisas funcionam. E Deus sabe como tratar com o seu ser humano que Ele criou. Isto, Deus sabe o que está dentro do homem. O homem pode mentir seu próximo, pode falar a verdade ou não. Ele pode falar a verdade, o seu próximo não pode acreditar, porque ele não está obrigado a acreditar. Mas, pela graça do Senhor, com esta luz da mensagem, nós agora entendemos que Deus sabe o pensamento do homem. Deus sabe aonde que o homem está indo. Deus sabe o que o homem está mesmo pensar para realizar no fundo do seu coração. Deus sabe tudo o que está dentro do homem. Se este homem tem o Espírito de Deus ou não. Deus sabe quem vai ir no céu e quem não vai ir no céu. Deus já predestinou tudo segundo a sua ordem. Amém, bem amado. E Deus conhece mais que nós. Deus conhece. Mas nós não conhecemos nada. E o profeta continua a dizer: nós sabemos aquilo que é somente de uma forma intelectual. Nós sabemos tudo. Nós sabemos esta palavra de forma intelectual, porque nós estudamos. E a dificuldade que nós temos é por isto Deus confundiu este mundo, esta geração, e enviar uma pessoa que não estudou. Porque se fosse que o William Branham estudou, a forma que nós estamos a estudar hoje, esta mensagem não podia ter sucesso. E Deus não podia falar.
Mas tudo isso é para confundir sempre, porque as pessoas, a gente que causa muita confusão são as pessoas intelectuais. Eles que sabem ler, que sabem como que a palavra está a dizer, interpretando segundo as suas formas de entendimento. Mas Deus sabe tudo. Deus sabe como fazer as coisas e como conduzir as coisas. E Deus sabe realmente tudo que está dentro do homem. E na mensagem, o servo Bartolomeu, pregando no dia 24 de janeiro de 1961, ele foi ler só o parágrafo 32, e aí você pode continuar com a ideia. Uma coisa que nós temos todo o conhecimento aqui neste mundo da palavra hoje, porque as pessoas não querem ler. Deus te fez graça, você estudou, sabe ler, mas não quer ler. A pessoa não quer mais ler a Bíblia, não quer ler mais a mensagem. É isso que os agentes têm confusão nas cabeças, porque vai começar a citar tudo à toa, porque você não está a ler, e conforme que o William Graham disse, que os cristãos hoje, eles sempre esperam que não, quando vou ir na igreja, o pastor vai ler para mim, eu vou entender. O pastor pode ler e chega uma interpretação que não dá certo, mas se você já passar lá, o Deus vai iluminar o seu caminho. Amém. E o profeta disse que nós não temos tempo de parar para fazer isto e discutir no sujeito de aquilo ou disto, e começar a discutir no sujeito de uma coisa, conforme que as coisas estão se passando no mundo hoje. Nós já temos a luz, a nossa luz é a mensagem. Qualquer debate, qualquer assunto, nós devemos ir diretamente à mensagem, porque o nosso profeta já falou tudo. Não tem mais outra coisa nova que pode vir ou acontecer neste mundo. Tudo já está escrito na mensagem. Tudo que nós estamos a ver hoje já está escrito na mensagem. E o profeta já tinha falado isso. Hoje estamos a ver numa igreja, e quando o pastor e Deus retira seu servo deste mundo, desta terra, e nós já estamos a ver que a mulher do pastor quer também tornar o pastor. Não, essa igreja é do meu marido, é o marido que começou esta obra, então ele também tem a palavra, tem a voz nesta igreja, não ele. O nosso profeta nos ensinou que depois de o marido faleceu e a sua esposa vai tomar o lugar do marido, não. Ou depois de o marido faleceu, que é pastor e servo de Deus, o seu filho vai substituir, não. Porque o dons, nós nascemos com aquele dons, nós nascemos com o nosso ministério. Se o seu filho não tem ministério, você vai pôr o seu filho na igreja do Deus vivo, porque você que começou a obra. Não. É esta confusão que está no nosso meio, porque os agentes não estão mais consultando o profeta e não estão mais lendo o profeta. Nós já vimos, nós estamos aqui perto do Congo Democrático, e aí há falecimento de muitos pastores, e depois do pastor faleceu, o seu filho diretamente substituiu no lugar do seu pai. E a mulher também tem a voz, dá também ordem na igreja. Ninguém fala. Porque o meu povo está morrendo, falta de conhecimento. Mas se vocês têm conhecimento da palavra, não vai entrar nesta confusão. Deus, quando termina com um homem, já suscitou outro. Mesmo quando este homem está ainda no mundo viver, e Deus no seu programa, porque Ele que conhece bem o homem, que conhece o dia final do homem neste mundo. Ele sabe que este homem, vou retirar ele no mês de dezembro. Antes de dezembro, Deus já preparou outro homem para substituir ele. Então, quando Deus coloca este homem, sempre vai nascer o Espírito. Esse Espírito que vai colocar barreira. Há um grupo da gente que vai aceitar, outro grupo que não vai aceitar. Isto tudo nós devemos aceitar, que tudo deve acontecer, porque já foi dito no próprio profeta William Graham, que trouxe esta mensagem. Nós não temos tempo de parar, não temos tempo de prestar atenção na voz do diabo, nós não temos tempo de ouvir o diabo Satanás,
que está sempre a se aproximar perto de nós e entrar no nosso meio, para nos colocar na divisão. Deus nunca permitiu divisão, Deus permite a separação. E esta separação com as coisas do mundo, esta separação não é com sua família, não com seu próximo, não com outras irmãs da outra igreja, porque eles não acreditam conforme que você está acreditando. O que diz o profeta? Que nós tudo, até no fim desta viagem, não vamos acreditar da mesma forma. Porque Deus criou cada um na sua forma. Mesmo dentro da mesma igreja, nós nunca acreditamos na mesma. Cada pessoa tem o seu próprio entendimento. Veja, no tempo do Senhor Jesus Cristo, quando ele perguntou aos discípulos: quem dizes que eu sou? Os outros disseram: você é Jeremias, você é profeta. Isso tudo bem, mas para vocês, que eu sempre prego, vocês que são os meus amigos, vocês que são os meus crentes, e o único que tinha recebido a revelação era o apóstolo Pedro. Ele disse: Pedro, não é seu pai ou sua mãe, não é carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificando sobre a revelação. E qual é esta revelação para nós hoje? Esta revelação é o 7 trovões revelado de Apocalipse 10. Porque a Bíblia diz que quando o 7º anjo vai soar a sua trombeta, este mini mistério que estava escondido na zera da igreja será revelado. E o profeta disse que os 7 trovões vai nos trazer a fé para arrebatamento. Então, se a gente não acredita em 7 trovões, como que você vai ser arrebatado? Como que você vai ir no céu que você está esperando? E quem vai vir mais para revelar o mistério dos 7 trovões? Se não fosse o William Branham, que já foi, que nunca vai voltar mais. E quando você está ainda sentado na sua igreja esperando, que não haverá mais outro profeta que vai vir confirmar esta escritura, você está muito atrasado, bem amado. Está muito distante. O tempo é este, neste momento que você está ouvindo esta voz. Os 7 trovões da Apocalipse 10 já está revelado. E dentro destes 7 trovões, que nós temos conhecimento do nome novo. E este nome novo, que é a fé genuína, que está causando muitas pedras da trombeta hoje. Mesmo os próprios servos de Deus não conseguem se aproximar perto desta revelação. Antes de Isaac vir, a primeira coisa que se passou, o Elohim mais forte da carne humana, é para dar uma nova marcha. Ele chamou o Abraão no seu nome novo, que termina sempre com H-A-M. O nome com 7 letras. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus, com 5 letras. São as letras, o número da graça. Mas 7 é a perfeição. E a adoração hoje está sempre no número 7. E Deus ouve sempre a oração número 7. Estas são as coisas que Deus se escondeu no resto. Este tempo é tempo maravilhoso, que os profetas que já passou queriam viver neste tempo. Vocês são os que bem estudou a palavra, que a palavra diz que ele queria viver neste momento, mas Deus disse: este momento não é para vocês. A Bíblia diz que ele saudou este momento e passou mesmo distante. Porque o profeta, quando vem, ele que entrou nesta revelação para nos dizer que aquelas pessoas, que aqueles profetas queriam ver, são os nós. É um grande mistério. Tudo isso está escondido sempre nas 7 trovões. Porque você não pode ir ao céu com parte da palavra. A Bíblia declara que nós devemos acreditar a totalidade da palavra. Mas cada um na sua igreja, ele só se agarra com uma parte da palavra, da escritura, e forma a sua própria doutrina. Esquecendo que esta mensagem
não é pensamento do homem. Esta mensagem é pensamento do nosso Senhor e nosso Deus. Nós não temos tempo de parar, entrar nas falsas revelações. Nós não temos tempo de parar, entrar nos pensamentos do ser humano. Mas nós devemos avançar com este Evangelho. Ouça, meus irmãos. E o profeta continua a dizer, ele disse, esta mensagem é urgente. Os agentes demorando, nós devemos avançar com esta mensagem, porque a mensagem é urgente. Nós já temos os sinais do fim deste mundo. Mesmo o próprio mundo que não acredita esta palavra, que não ia nas igrejas, eles confirmam que o mundo já está no fim. Nós tudo assistimos de televisão, e tudo que está a se passar sempre neste mundo é a confirmação que nós estamos no fim. Nós não temos tempos de esperando que o pastor declare que, oh, meus irmãos, o mundo já está no final. Nós próprios somos testemunhos desta verdade, que o mundo já está no fim. Este é uma alerta que o profeta está nos dizer, que a mensagem é urgente. Nós devemos ser preparados, ficar pronto para este arrebatamento que nós estamos esperando. E Jesus vai nos encontrar na qual posição? A Bíblia diz, através da renovação das vossas maneiras de pensar. Nossa maneira de pensar é negativa. Nossa maneira de pensar não é justa. Nossa maneira de pensar é tribal, cheia de ódio. Nossa maneira de pensar não vale à frente de nosso Deus. Nossa maneira de pensar sempre há uma coisa que está colocando barreira. Mas o profeta diz, nós devemos tirar as nossas barreiras denominacionais. E tudo o resto, nós devemos quebrar isto. Ele diz sim, mas sim. Nós devemos quebrar as barreiras. Bem amado, veja agora neste mundo, não é o mundo de fora, dentro desta mensagem de William Branham. Quantos que nós somos divididos? Cada um apertou sua parte e está avançando. Isto que está a ser pregado aqui não é verdade. Que está a ser pregado ali também não é verdade. E afinal de tudo, aonde que nós vamos parar? Isto tudo porque a nossa maneira de pensar sobre as escrituras, sobre a mensagem de William Branham é negativa. A Bíblia está pedindo a nós a renovação da nossa maneira de pensar. Nós devemos pensar segundo a palavra, pensar segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz que dessa forma conhecerão o que Deus deseja que faça e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Se a nossa maneira de pensar está renovada, se a nossa maneira de pensar é justo, se a nossa maneira de pensar é correto, ali que nós vamos compreender a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é realmente perfeita, agradável, bem amado. Cada dia, nós sempre temos pensamento que está sempre a tornar nas coisas que nós já vomitou. O irmão está na mensagem, mas o pensamento dele está nas igrejas denominacionais. O comportamento negativo. Isto tudo
porque nós sempre venha a mensagem com o mesmo espírito antigo. Enquanto que a Bíblia está a reclamar a renovação, uma vida nova. É dessa forma que nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer para nós? Nas nossas vidas, no lugar do serviço, nas igrejas, qual é a vontade de Deus? A igreja hoje tornou fria. Aonde está o milagre do Senhor? Aonde estão os sinais? Aonde está o poder de Deus? O que é que o nosso profeta disse? Que se a sua igreja, quando falamos de igreja, falamos diretamente do pastor. Se o vosso pastor não acredita na cura divina, quando você está doente, tem problema, procura o pastor que está acreditando a cura divina. O profeta disse que se você não acredita na cura divina, como é que você vai acreditar no arrebatamento? Porque são as coisas que estão ligadas, andam junto. Se nesta terra você não tem a fé para a cura divina, como que vai ter essa fé que um dia você vai ser arrebatado? Isso fica complicado, meu amado. Como que você vai ter essa fé? Hoje a maioria dos crentes somos aquele que vai sempre marcar a presença nos hospitais, nas farmácias. Eles não têm confiança que nosso Deus é grande doutor. Eles não acreditam que Deus cura. Eles não acreditam que Deus liberta. Eles não acreditam, não têm confiança nesta Deus. É fantástico, bem amado. O espírito está bloqueado. A mensagem é urgente. São as coisas que Deus prometeu. A Bíblia diz que essas coisas que você está vendo, me fazer, e você também vai fazer. João capítulo 12. João 14, 12. Ele declara isto, que nós vamos fazer mais. Esta mensagem tem poder para tudo. Esta mensagem tem poder para curar. Esta mensagem tem poder de libertação. A Bíblia declara que vós ouvirá a verdade e esta verdade vai vos libertar. A verdade que vai nos libertar é esta mensagem. Esta mensagem é sangue do Senhor Jesus Cristo. E embaixo desse sangue que nós temos purificação dos nossos corações, das nossas almas, bem amados. Na mensagem do poder de Deus para transformar, pregado dia 11 de setembro de 1965, parágrafo 97, o profeta disse: se alguém vem até a mim com uma coisa que é contrária, eu também, de uma forma, eu vou compreender mais estas coisas. Porque o irmão, a irmã que me trouxe a mensagem, ele não entendeu bem, não tem a compreensão da coisa. E quando ele vai trazer a mim este mau entendimento, eu também vou entrar na mesma buraco. Quem está falando isso é meu profeta, é vossa profeta, que nos trouxe esta mensagem. Mal entendimento é a causa da confusão neste mundo de mensagem. Mas a mensagem não vai cair. A mensagem nunca vai falhar. A mensagem nunca vai falar mentira. A mensagem é verdade. E meu profeta disse que uma compreensão às vezes não é um pecado. Uma compreensão não é um pecado, mas é justo um mau entendimento, porque entendeste mal a palavra, porque entendeste mal esta mensagem. Eu penso que cada um de nós tem direito de se exprimir segundo
sua concepção das coisas. Irmão, você está a se questionar que nós tudo nesta mensagem devemos compreender nós tudo da mesma forma. Não vai dar certo. O profeta disse que até nós vamos deixar este mundo. Cada um vai entender a palavra na sua forma, na sua maneira. Mas se nós chegamos no consenso de marchar junto com a mesma revelação, é a graça de Deus. Mas o agente não vai por ordem ou exigência na outra, que não, você deve sempre acreditar aquilo que eu estou a acreditar. Você deve ver a mesma forma que eu estou vendo. Não, tudo depende do próprio Deus. Deus abre as vistas na outra, mas fecha a vista para a outra. Isto é verdade, meu amado. Nós devemos olhar na Escritura. Tudo que Deus prometeu, tudo deve ser cumprido, conforme e para confirmar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. Cada um de nós. Porque nós colocamos as barreiras entre os irmãos, falar mal dos irmãos, com muito ódio. Irmã Branham pregou na mensagem perdão, do dia 28 de outubro para 1963, parágrafo 14. Eu vou ir diretamente no meio. Ouça aquilo que o profeta disse. Mas quando chegou entre os povos pentecostais, eu pensei que havia só um grupo dele. Então fui descobrir que havia quase tantos grupos divididos nele. Quando havia nas igrejas, na igreja batista, da qual eu venho, então me recusei a tomar o partido de qualquer grupo. Tentei ficar entre todos eles e dizer, somos irmãos. Amém, meu amado? Eu também, pastor Benjamin, aqui em Angola, eu não vou se colocar e tomar parte de um grupo e abandonar outro grupo. Eu vou ficar no meio, conforme que meu profeta ficou no meio. E dizer na esposa Eloy eleita, a noiva do Brasil, dizer a eles que somos irmãos. Não rejeita ninguém. Não rejeita seu irmão. Somos irmãos nós todos. E o profeta disse, está vindo, e essa tem sido minha atitude. Desde então, ver a grande igreja do Deus vivo, unida em fé. Isto é o objetivo perfeito, correto do nosso profeta William Branham. De ver a sua igreja, esta grande igreja, unido, igreja do Deus vivo em fé. E junto em oração, e junto no esforço. Irmã Branham disse, nós somos irmãos. Porque vou aceitar o diabo, coloca em mim hoje. Porque vou aceitar o diabo, colocar barreira entre eu e meu irmão. Mesmo se ele não está vendo da mesma forma que eu. Mesmo ele não está compreendendo da mesma forma que eu estou a compreender. Ele não é inimigo. Ama ele. O profeta quando ele disse, eu lhe digo, o grandioso evangelho, ainda que em sua simplicidade, nunca perdeu seu poder. Vamos saber bem, amado, o evangelho do Senhor Jesus Cristo sempre há poder, nunca perdeu seu poder. Quando está pregando na simplicidade, mas nós pregamos com muito orgulho, e por isso, dentro da igreja, não tem manifestação de poder de Deus. A Bíblia diz, a fé vem naquilo que nós ouvimos. A fé é uma demonstração. Deve demonstrar a sua fé. A sua fé é só colocado na divisão
A sua fé é colocando no mau pensamento. Bem amado, quando Deus chama alguém no ministério, Ele não consulta ninguém. Quando Deus coloca dons dentro de uma pessoa, Ele não tem direito de ir consultar ninguém. Deus faça sempre a sua vontade, porque a sua vontade que é verdade, que é perfeita, não é vontade do homem. Se você está esperando que não para evangelizar, tem que estar esperando o seu pastor te dizer uma coisa, tem que estar esperando um apóstolo, um arcebispo te diga uma coisa, está errado, meu amado. Depois da ida do pastor Osmar, Deus já tinha escolhido o pastor Adriano dos Santos. Deus que ele colocou lá. Não é um grupo da gente, porque a chamada e a eleição é de Deus. Deus nunca vai se arrepender, porque eu entreguei este ministério neste homem. Aquele pensamento, são pensamento errado. Quando pregando na simplicidade da ressurreição de Cristo, Ele se torna mais estimado para mim a cada dia. Perdão. Perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. A graça é graça, se esta graça não ser e aceitado como graça. Parágrafo 34. O profeta disse assim: isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas e Ele nos dá perdão. Deus nos dá, bem amado, Deus nos dá perdão. A nossa fé está baseada sobre perdão. E a hoje de perdão e amor. A gente que tem amor no seu coração é a gente que está pronto para perdoar o seu irmão. Mas a gente que não tem amor no seu coração sempre complica a situação. Deus nos deu perdão. E perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Com sempre leitura da Bíblia, com sempre leitura da mensagem, não é que está confirmando no irmão que você está perdoado. Quer dizer que você tem de aceitar esta palavra. Você tem de aceitar esta perdão como seu perdão, que Deus deu o seu filho para morrer em seu lugar, então é perdão. Aceitar Jesus Cristo, morreu na madeira da cruz, lá na montanha de Golgota, que Deus deu o seu próprio filho, Ele morreu no meu lugar, Ele tomou meu lugar, Ele derramou seu sangue para a purificação da minha consciência, a sua consciência e meu coração. E quando a gente aceitar esta perdão, este filho de Deus que morreu no meu lugar, tomou a minha condenação, irmão Branham disse, e então é perdão. Parágrafo 35 diz: liberto da culpa, e o que desejamos salientar, quando há isto, um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Se você não aceitar o perdão de Deus, você sempre é culpado. Você sempre está no pecado. O profeta disse, a Bíblia declara, que Jesus Cristo morreu para todo mundo. Mas se você não aceitar, este perdão não é para ti. Se você não aceitar que Ele morreu para ti e tomou seu lugar, este perdão não vale. Você sempre está culpado até este momento que está ouvindo esta voz. Libertado da culpa.
que nós desejamos. O perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não é distanciamento por uma doutrina. Ouça bem a gente. Não é distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa de alguma maneira lhe dar um sentimento de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Algo o libertou, não há mais culpa. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Esta palavra é para ti, bem amado. Aceita perdão de Deus para você ser libertado da culpa. Se você colocou barreira entre você e o seu irmão, você está culpado. Se você tem ódio no seu coração contra o irmão, você está culpado. Se você tornou seu irmão inimigo, você está culpado. Aceita perdão do Senhor e a libertação. Bem amado Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, para esta palavra. Tu falaste, Senhor, porque sabe os corações. Conhece tudo que está dentro do homem. Ajuda seu povo, Pai. O momento é difícil. Somente Tu. Pai, muitas deles se encontram numa vida difícil. Está sob a pressão deste mundo, pressão desta vida. Alguns estão doentes nas hospitais. Estão conectados neste momento, ouvir a sua palavra, Senhor. Dizer-te agora mesmo que este evangelho antigo, pregando na sua simplicidade, Pai Celestial, nunca perderá a sua força e seu poder. Nós temos libertação nesta palavra que nós aceitamos, porque o seu sangue hoje é esta mensagem revelada dos 7 trovões. Pai Celestial, Deus de amor, a sua mão não é curta para abençoar e libertar. Visita aquele que está nos hospitais, que está em casa, Senhor, e comunidade. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura e a libertação total. Pai, Deus de amor, que ainda não recebi o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, porque a promessa para nós do Senhor. Ele está com muita dificuldade. Senhor, abre a porta e caminho da saída. Este caminho, Senhor, é único. Esta palavra, estas promessas que Tu nos deste neste tempo do fim. Entra na cena, meu Pai, para confirmar esta palavra. Abençoa, Senhor, seus servos, que está conectado neste momento, ouvir esta voz, Senhor. Senhor Jesus, eu não sei, Senhor, falar, mas que sabe Tu és Tu, o Espírito Santo. Prometeste, Pai, que o poder de cima, que é o Espírito Santo, vai cobrir a sua igreja, vai manifestar o poder, milagres, sinais, os prodígios, Senhor. Confirma isto neste momento. Abençoa, bem amado, bem amado que nos deu esta oportunidade. Abençoa a sua rádio, abençoa toda a equipe que está trabalhando com ele. Abençoa os irmãos que estão conectados no mundo inteiro. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Abandonamos tudo nas suas mãos, Senhor, acreditando que ouviste a oração do Senhor. Tudo é pela sua glória e sua honra que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe todo mundo e
Se Deus nos dá mais oportunidade, nós vamos se encontrar pelo próximo. Que Deus abençoe.